E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, num cenário, diria que diferente para quem está acompanhando os últimos vídeos do canal, mas muito conhecido do pessoal que acompanha de longa data ou de quem já fez o curso Viver de Renda da minha casa, para outras regiões do país que não sabem, embora muitas estejam passando por algo parecido. Aqui em São Paulo, desde sábado agora, a gente entrou novamente num lockdown aí de 15 dias, é a previsão pelo menos, talvez dure menos, possivelmente vai durar mais, né, porque a gente está entrando num estágio bem complicado agora com o avanço dessa nova cepa do coronavírus aqui no Brasil, batendo novamente recorde de mortes diárias. Mas o que eu queria discutir nesse vídeo é a questão do que aconteceu nos últimos 2 dias com a anulação das condenações do ex-presidente Lula pelo ministro do STF, Fachin, o que torna novamente o Lula elegível para uma eleição em 2022. E eu não sei se de fato essa anulação ela vai perdurar, se as provas que foram obtidas lá em Curitiba serão usadas em Brasília, ele vai ser condenado novamente. Não sei nem se vai dar tempo para isso acontecer. Eu não estou focando aqui nesse vídeo no aspecto jurídico e nem tanto também no político, se vai ser bom ou não no final das contas para o Bolsonaro, né? Porque ter um inimigo numa eleição é interessante. O Lula é um cara forte, mas já está muito desgastado por conta de todas as acusações que já aconteceram. Até 2022 tem chão ainda, tem todo esse ano, mais uma parte aí até outubro do ano que vem. Então muita água vai passar por debaixo da ponte e falando aqui no vídeo, talvez na hora que ele venha a ser publicado já tenha notícia velha. Mas uma coisa que não muda, e que é o meu foco aqui nesse vídeo, é o fato de que não dá para ficar 100% em Brasil. E toda hora, né, que alguém tenta defender essa tese de não, fica no Brasil, porque afinal aqui tem menos infraestrutura, tem mais oportunidade do que em outros cantos, algo vem, dar uma pancada aqui no mercado, uma pancada no real que não para de tomar porrada e desde o começo do ano passado, começou 2020 em 4,04, estava batendo quase 5,90 agora nesses dias, então uma grande desvalorização e que talvez aumente ainda mais, vai saber, né, onde que o dólar vai estar daqui a alguns anos. Isso independente de quem ganhar a eleição, porque a trajetória do Brasil, como eu já falei naquele vídeo sobre por que eu não tenho mais títulos públicos, ela é preocupante independente de direita ou esquerda estarem no poder. Nós hoje gastamos mais do que arrecadamos, nós temos uma dívida muito grande, sobretudo pensando apenas em países emergentes, tem desenvolvido que tem dívida maior, mas dentro dos emergentes a gente está muito acima da média. Em vez de discutir redução de gastos, discutimos aumento, possivelmente vamos discutir mais aumento ainda dependendo do resultado lá de 2022, né? Então não dá para saber o que vai acontecer. Na verdade a gente nunca sabe, né? O futuro ele é sempre imprevisível, mas parece que aqui no Brasil o passado também é, pegando aquela frase do Pedro Malan, de que no Brasil até o passado é incerto. E de fato é, nós temos um ambiente muito ruim para negócios aqui, porque basicamente faltam 3 coisas que chamam as pessoas para outros ambientes, que é a questão de uma moeda estável, o real ele é muito volátil e além disso ele tem se depreciado ao longo do tempo de maneira muito forte, sobretudo desde o começo da pandemia. Outro ponto é que a gente tem pouca estabilidade jurídica, as coisas ficam mudando o tempo todo e nisso, não estou dando apenas esse exemplo da anulação das condenações, não, basta você ver o noticiário brasileiro, tanto de normas, leis que são criadas todos os dias. É um negócio muito doido, né? A parte tributária, então, isso aqui é um inferno comparado a outros países. E um terceiro motivo, que é muito ligado ao segundo, é a questão da incerteza de que aquilo que você está fazendo vai te dar um resultado do futuro. Porque como as coisas mudam o tempo todo, legislação, aumento de imposto que se discute, você não sabe o quanto do seu trabalho vai se reverter de fato para você, o quanto vai ser tirado pelo Estado. Então é muito complicado. E qual seria a solução para isso, né? Para depender menos de Brasil? Eu costumo falar nas minhas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que você não pode construir o seu império na casa dos outros. E infelizmente o Brasil não é só a sua casa, também é a casa dos outros. Você manda quase nada aqui no Brasil. Mesmo quem está lá em Brasília, uma pessoa isolada, manda muito pouco. Então a solução é diversificar pelo mundo, até porque pensando em termos de mercado financeiro global, o Brasil ele representa cerca de 2% desse mercado. Os Estados Unidos sozinhos chegam a quase metade desse tamanho. Então um ponto inicial seria começar a aproveitar esse ano, colocar como uma meta, né, a diversificação internacional de modo direto. Porque aqui no Brasil a gente tem instrumentos que permitem uma diversificação, onde você vai estar exposto, por exemplo, à variação do dólar através de um fundo cambial, onde você vai estar exposto a ações estrangeiras, mas não diretamente, né, comprando as ações, mas sim recibos que são emitidos por instituições que compram essas ações, emitem os recibos aqui no Brasil e você fica negociando os recibos, os chamados BDRs. E isso já é um primeiro passo. Isso já te protegeria em primeira instância de uma desvalorização do real, que é o que tem acontecido e com muita força aí nos últimos tempos. Mas nós ainda correríamos o risco, nada desprezível, como tem ficado claro ao longo dessa
semana político do Brasil. Como as coisas mudam muito aqui, e nós temos exemplos ainda piores de países vizinhos, vai saber se o governo não vai interferir no câmbio no futuro, colocando um câmbio oficial diferente daquele que seria definido pelo mercado, né, e muito mais sobrevalorizado no sentido de esconder essa queda do real, que é o que acontece na Argentina. Você tem o câmbio oficial e tem o chamado câmbio blue, que seria aquele do mercado paralelo, mas que é o câmbio de verdade, aquele feito pelas pessoas. E um é quase que o dobro do outro. Então, de que adianta você ter um recibo de uma empresa estrangeira, né, que vai estar lá exposta ao dólar, por exemplo, se quando chega no seu país o governo vai e define um novo patamar de câmbio que não respeita o que seria o câmbio natural estabelecido pelo mercado. Ou quando ele aumenta muito os impostos para comer uma boa parte do seu lucro, fica mudando essas regras. Por isso, eu digo que não é nenhuma questão apenas de diversificação, também é, mas é quase que uma questão de sobrevivência que você tem uma exposição internacional. Até porque diversificação de verdade, né, pegando desse ponto, é você diversificar não só entre ativos, mas também entre moedas e também entre países, ou seja, jurisdições. Porque dessa maneira, se alguma coisa muito negativa acontecer aqui no país, e a cada 4 anos, às vezes menos, é possível que esse tipo de coisa aconteça, tem uma segurança, alguma coisa que te dê um plano B. Se você tiver um patrimônio lá fora, você consegue sair do país e iniciar a vida de uma maneira muito melhor comparada a quem não tem patrimônio nenhum. Porque uma das coisas que acontecem em países que estão passando por muita turbulência política é que as pessoas mais capazes são as primeiras a abandonar o barco. Eles votam com os pés, eles começam a fugir do país. Vendo que isso está acontecendo, geralmente o que os países fazem? Eles começam a colocar mais legislações, mais barreiras tributárias para que isso não aconteça. Começa a subir o imposto. Então quem tenta tirar dinheiro do país depois que o problema começou, geralmente já paga mais caro porque o câmbio está desvalorizado, estamos vendo isso acontecer agora, e também pode pagar mais caro em impostos, porque os impostos começam a subir. E aqui no Brasil talvez seja questão de tempo para que a gente veja, por exemplo, é interessante deixar isso registrado no vídeo, eu falei no Instagram várias vezes, né? O IOF, que é aquele imposto que você paga quando manda dinheiro lá para fora, 1,1% para a mesma titularidade, 0,38% para titularidade diferente, talvez ele venha aumentar nos próximos tempos. Então, quando você manda pagando esse imposto mais baixo, é melhor do que mandar pagando o imposto mais alto lá na frente. E é muito possível de acontecer porque, novamente, nós gastamos mais do que arrecadamos. E também aproveita esse vídeo para lembrar que uma outra maneira de você ter esse plano B, um dinheiro que não fica diretamente dependente do real, é uma exposição, por exemplo, em criptomoedas, e nesse ponto eu vou puxar a sardinha para aquela na qual tenho mais confiança, que é o Bitcoin. Tenho uma posição interessante em Bitcoin, inclusive sou investidor anjo de uma corretora que trabalha hoje ainda exclusivamente com Bitcoin, que é a Biscoint, e o Bitcoin tem tido uma grande valorização nos últimos tempos, e nesses dias aí de trovão, onde a gente viu aqui a bolsa de valores caindo, né? Até deu uma recuperadinha depois, mas quase nada comparada àquela queda. Nós vemos o dólar se apreciando novamente contra o real. O que aconteceu com o Bitcoin também? Ele se valorizou tanto em dólar, né? Ele estava subindo aí, independente da trajetória do Brasil, mas mais ainda pensando em reais, porque enquanto o Bitcoin se valorizava em dólar, o dólar se valorizava contra o real. Então é um hedge que a gente tem, uma proteção, caso as coisas deem muito errado aqui no Brasil. E a melhor das proteções, se a gente for pensar, não em termos de volatilidade, porque é muito volátil, mas em termos de certeza da propriedade privada. Porque a única maneira de tirarem os seus bitcoins de você hoje é caso você passe a senha da sua carteira, também já temos vídeos falando sobre isso aqui no canal, para uma outra pessoa. Então acho que o recado desse vídeo breve aqui é que você tem que chegar num ponto, em termos de diversificação do seu patrimônio e de exposição a diferentes ativos, moedas e jurisdições, onde se algo der muito errado com o Brasil, aquilo te deixe chateado como uma pessoa que nasceu aqui e queria o melhor para o país, mas pelo menos imune do ponto de vista patrimonial. Você pode até se machucar, às vezes não, às vezes até vai ganhar dinheiro com aquilo, pode acontecer também, né, dependendo de como você esteja posicionado, mas aquilo não pode representar ruína na sua vida. A sua carteira toda não pode cair ao mesmo tempo porque simplesmente alguém no STF decidiu mudar depois de alguns anos o entendimento sobre um certo assunto. Ah, isso vai ser bom, vai ser ruim? Eu não sei o que vai ser, mas independente disso, eu não quero ser tão afetado assim por uma decisão de uma única pessoa. E isso acontece muito aqui no Brasil. Toda hora é alguma coisa diferente acontecendo e quase que sempre essas coisas elas vêm para pior, né? E o resultado a gente vê ali no real, porque você pode até pensar, ah, mas a minha carteira não caiu como um todo. As ações caíram, fundos imobiliários caíram, mas, por exemplo, o dinheiro que eu tenho em renda fixa, só após fixada, porque aquela que é pré-fixada, indexada à inflação, também sofreu com a marcação a mercado. Mas bom, eu não perdi nessa parte. E perdeu, porque o real como um todo, ele perdeu valor devido aos acontecimentos dos últimos dias. Então, gente, não construa o seu império na casa dos outros. Não tenha exposição apenas a reais. Não fique apenas em Brasil. Diversifique entre ativos, entre moedas, entre jurisdições. E tem vídeos aqui no canal mostrando como abrir conta numa
corretora americana, né? No caso eu mostrei na Avenue, mas existem outras já hoje com a mesma finalidade, algumas com tudo em português, inclusive, então facilitando a vida de quem não sabe inglês, facilitando a parte de impostos. É o caso da Avenue, mas outras também talvez façam algo parecido. Então aproveitem esse momento, né, onde está muito mais fácil investir no exterior para começar essa exposição enquanto não aumenta imposto para você mandar dinheiro lá para fora. Porque eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas como estados crescem de tamanho e sempre querem arrecadar mais, e geralmente é mais fácil você aprovar um aumento de imposto que vai incidir sobre uma minoria do que sobre uma maioria. E quem investe já é minoria aqui no país, né, uma minoria de pessoas ricas, consideradas pelos outros, pelo menos, por mais que não sejam. E quem investe lá fora é a minoria da minoria. Então nós somos o público mais frágil por esse ponto de vista. Só que sempre que o Brasil coloca barreiras para o pessoal mandar dinheiro lá para fora, embora a gente seja diretamente afetado, quem já tem dinheiro lá fora, no meu ponto de vista, acaba se tornando um pouco mais antifrágil, porque já tem parte do patrimônio que não vai estar dependendo diretamente do que acontece no Brasil. Na verdade, pode até ser beneficiado, porque pensando no meu patrimônio em dólar, por mais que o dólar tenha ficado parado, foi o real que desvalorizou, eu acabei ganhando dinheiro se eu fosse trazer de volta para comprar as coisas aqui no Brasil. Então vai saber o que vai acontecer numa próxima eleição? Eu não sei, mas eu não quero que todo o meu patrimônio diminua caso algo negativo aconteça aqui no país. Então esse fica sendo o recado do vídeo, na verdade é quase que um alerta, né? Talvez a gente tenha que voltar daqui a alguns anos para olhar esse vídeo para falar, olha, o Bruno me avisou, não era para ter tudo em real. De fato, não faça isso. Acho que esse é dentro dos erros que as pessoas podem cometer em termos de alocação patrimonial, um dos mais terríveis, né? Confiar demais em um governo e uma certa moeda, com o histórico que a gente tem aqui no Brasil. De troca de moedas, já foram mais de 10, e de governos. E é isso, pessoal. Deixa um comentário aqui, diga o que você está achando dessa questão da anulação da condenação do Lula, se você acha que ele vem com força em 2022, se você já tem patrimônio no exterior, qual corretor você usa. Então troca essas informações entre vocês. E também deixem comentários aí sobre pautas de vídeos que vocês querem ver por aqui. Isso é sempre importante para que a gente produza um conteúdo voltado para quem está nos assistindo. Um grande abraço e até a próxima.